Cortar gastos não tem sido suficiente para amenizar os efeitos da crise no orçamento das famílias. Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo mostra que o número de famílias endividadas na cidade continua crescendo e se aproxima dos 2 milhões. Para falar sobre o assunto, conosco aqui no estúdio, a assessora econômica da FEComércio, Fernanda Della Rosa. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. A que você atribui esse endividamento, ainda que as famílias estejam cortando os gastos? Realmente a gente observa um crescimento no nível de endividamento e que já é resultado de uma inflação que vinha crescendo, né? Então a gente observa o seguinte, no tocante à renda do consumidor, existem alguns bens, produtos que ele tem que comprar com a renda disponível. Os alimentos, por exemplo, a subida de preço dos alimentos consumiu boa parte dessa renda. Então, a renda disponível ficou menor e, consequentemente, o consumidor acaba recorrendo ao endividamento. Outros fatores também, como imprevistos, a gente sabe que a taxa de desocupação está crescendo, então alguém da família perder o emprego. E, além disso, os juros. Quando as dívidas ficam inadimplentes, os juros também consomem a renda das famílias. Isso tudo está colaborando. Em resumo, é derivado dessa inflação acelerada. Aumento do desemprego e gasto maior com alimentação, é isso? Aumento do preço dos produtos? Sim, porque tem produtos que são financiáveis, né? Os duráveis. Agora, produtos que não são financiáveis e são imediatos, como alimentação, e mesmo as despesas do orçamento, como conta de luz, por exemplo, consomem a renda imediata. Então, fica uma menor renda disponível. E as famílias tentam manter um padrão de compra, de vida, né? E acabam recorrendo ao endividamento. Então, a gente está vendo crescer não só o nível de endividamento, mas também o nível de inadimplência. E esses números são bem maiores quando a gente observa o consumidor que ganha até 10 salários mínimos. Para se ter uma ideia, o endividamento é 54%, foi 54% em agosto, e para essas famílias que ganham menos, já 58%. Então, quem ganha menos acaba tendo um maior grau de endividamento e inadimplência. Esse endividamento, ele aparece de que forma, Fernanda? Por meio de cartão de crédito, o que mais? Financiamentos? O mais forte mesmo é o cartão de crédito. Cerca de 68% das dívidas é no cartão. Nas famílias que ganham até 10 salários, 72%. Porque é um instrumento muito utilizado e também muito perigoso quando fica inadimplente, porque a gente sabe que as taxas do cartão de crédito são altíssimas e os juros, novamente, vêm para consumir a renda das famílias. Então, todo esse sistema está achatando o poder de compra das famílias. A mesma coisa o cheque especial, né, Fernanda? Sim. Que tem juros altos também. Qual é a dica para a pessoa que está endividada, que está no cheque especial, que tem juros altos? E enquanto ela paga, enquanto o consumidor paga, o banco não tem por que renegociar. Qual é a dica para essa pessoa? Isso é importante, até se pensar antes, né? Porque o que acontece? No momento como nós estamos, de aumento de inflação, não sabemos ainda as medidas que serão anunciadas, como aumento, por exemplo, de impostos, que também vai fazer um achatamento na renda do consumidor. Então, ele tem que olhar muito para entrar em opções de financiamento de juros mais barateados, né? Mais baixos. É claro que uma vez estando numa dívida desse tamanho, quanto maior rola a dívida, mais ele vai ficar. É uma bola de neve. Uma bola de neve, uma situação muito difícil de administrar mesmo, ainda mais quando alguém da família perde o emprego, né? Então, seria mesmo tentar ou trocar essa dívida mais cara por uma dívida mais barata, né? Linhas de financiamento que tenham juros mais acessíveis, acho que é um bom caminho, né? Verificar no banco uma linha de crédito, juros mais baixos que existem, né? E tentar também renegociar essa dívida junto aos bancos. Então, seriam algumas alternativas. Mas o ideal mesmo é tentar não entrar nesse tipo de dívida. Procurar, antes de se endividar no cheque especial, outras opções mais em conta. Mas se o banco não renegocia, o que a pessoa deve fazer? O ideal, então, seria trocar a dívida por uma dívida de juros mais baixos. Porque cheque especial e cartão de crédito são taxas muito elevadas. Realmente, em pouco tempo, acabam comprometendo muito as finanças. Fernanda, para terminar, quais são as dicas que você dá para o consumidor nessa crise, nesse cenário que a gente vive hoje no país? A gente tem que se dar conta. E não tem como deixar de comprar, por exemplo, os alimentos, Verdade. né? São coisas que não tem como deixar de comprar. Tem coisas que né? realmente não tem como
como deixar de comprar. E a gente se dá conta do cenário, né? Nós estamos num cenário onde essa crise ainda demora, né? Então, é preciso se planejar. Não tem previsão, né, para melhorar ainda. Ainda mais ontem, com as notícias de ontem, e com as que serão anunciadas agora, que vão necessariamente impactar numa contribuição geral, né? Reduzindo a renda das famílias, inclusive, é pensar o seguinte, priorizar gastos, verificar quais gastos você tem que ter agora, quais que podem ser adiados, renegociar dívidas para poder fugir dos juros altos. E principalmente uma coisa que as pessoas às vezes não têm muito costume de fazer, que é fazer um fluxo de caixa. Você tem que se organizar para ver assim, quanto eu já tenho de dívida, quanto mais eu posso me endividar ou não, né? E tentar trabalhar dentro desse cenário. Lembrando que vai ter sempre os gastos que vão precisar da sua renda imediata, né? Que são bens não financiáveis, como alimentação, que você comentou. Então, dá uma olhada nisso. Na verdade, a gente precisa se planejar, porque a fase é longa e quanto mais contido ou planejado cada um tiver dentro do seu orçamento, menores serão as consequências, né? Inclusive, como eu comentei, a gente está com uma taxa de desemprego alta. Então, a tendência até é que aumente um pouco essa taxa de desemprego, em função de subida de dólar, em função de todo o cenário que vai ser mais recessivo. Então, vale a pena gastar um pouco de tempo e se organizar para ver como é que pode ser esse futuro aí. Fernanda, muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, obrigada.